Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar, agora senta, legal, né? Gente incrível, eu não estou ouvindo nada. Amém? Aleluia, não, irmão. Tá terrível o negócio aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Eu tenho uma mensagem hoje da parte de Deus, eu quero compartilhar com os amados. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9. Primeiro Samuel, capítulo 9. Por que eu estou pedindo para vocês hoje me acompanhar sentado? Porque o texto que nós vamos ler, ele é de 27 versículos, depois eu quero ler o capítulo 8, pelo menos aqui uns 8 versículos. Amém? Está todo... O pessoal aí do fundo está me ouvindo ou não? Beleza? Tem ninguém com algodãozinho no ouvido não, né? A palavra do Senhor diz, capítulo 9 de 1 Samuel. Todo mundo achou, amém? E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Qual era o nome do homem? Filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim. Benjamim é uma tribo. Homem rico, poderoso. Esse homem, Quis, tinha um filho, cujo nome era Saul. Moço e tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro homem mais bonito e belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo povo. Perderam-se as jumentas de seu pai Quis. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um moço e levanta-te e vai procurar as jumentas. Então saíram e passaram pelas montanhas de Efraim e depois pela terra de Salizá, porém não acharam. Depois foram mais adiante até a terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Foram adiante e passaram pela terra de Benjamim, tão pouco acharam as jumentas. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul então disse ao seu servo, com quem ele ia: vem, vamos voltar, para que porventura meu pai deixe de se inquietar com as jumentas perdidas e comece a se preocupar conosco. Porém o moço disse: eis que nessa cidade tem um homem de Deus, homem honrado, tudo quanto diz sucede. Assim infalivelmente vamos lá agora, porventura ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: eis porém, se lá nós formos, que não levaremos então para aquele homem, porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presentes nenhum nós temos para levar ao homem de Deus. O que temos? E o moço respondeu a Saul: eis que ainda tenho junto comigo um quarto de um siclo de prata, o qual eu darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Abre parênteses. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem, vamos, pois. E foram até a cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela colina da cidade, acharam umas moças que saíam para buscar água, e disseram-lhe: aonde está o vidente? E elas lhe responderam: sim, eis aí, tem diante de ti a pressa, porque hoje veio ele à cidade, porquanto o povo tem hoje o sacrifício no alto. Entrando-vos na cidade, logo vocês achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá antes que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Sobe, pois, agora,
que vocês vão achar. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara, presta atenção agora, o Senhor, isso aí é uma situação, agora o Senhor já tinha revelado para Samuel, capítulo 9, verso 15, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul vinha ao seu encontro, e disse ele a Samuel: amanhã a estas horas enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão e rei sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tendo olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe respondeu: é este, eis aqui o homem em que te falei, este dominará sobre o meu povo, será rei. Então Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe junto comigo até o alto, vocês vão comigo hoje e comerão, e pela manhã eu despedirei, e tudo quanto está no teu coração vou declarar para você. E quanto às jumentas, há 3 dias que se perderam, não se preocupe, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do seu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu de Benjamim, da menor tribo de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou Saul e ao seu moço e os levou para dentro, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá agora a porção que te dei, e que disse a você: põe esta à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pôs diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti, come, pois se guardou para ti para essa ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, e dizendo: levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul, saíram ambos para fora, ele e Samuel, e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao moço que passe, que vá na frente, porém você espera, e te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10, mais 2 versículos. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te ungiu o Senhor por ocasião sobre a sua herança. Volta agora, o que aconteceu aqui? Foi o momento, o dia que Samuel ungiu um moço, bonito, alto, diz que dos ombros para cima, não tinha ninguém igual em Israel. O nome dele é Saul. E por que Samuel ungiu Saul como rei nessa data? Capítulo 8 explica: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome dos seus filhos, do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo era Abiá. Foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho dele, antes inclinavam-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos, o conselho de Israel, se congregaram e vieram até Samuel em Ramá, e disseram: eis que já está velho Samuel, seus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, que ele nos julgue, como tem todas as nações. Essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei,
para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, porque não tem rejeitado a você, Samuel, antes tem rejeitado a mim, para que eu não reinar sobre eles. Amém? Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quem crê nessa palavra? E o tema dessa palavra dessa mensagem é: você foi escolhido. Deus escolheu você para uma missão. E eu quero que você abra teu coração para receber isso. Deus escolheu você para uma missão. Todos nós temos os nossos nomes na agenda de Deus, para algum cumprimento, para alguma missão aqui na terra. Eu tenho crido muito isso ultimamente. Eu tenho um chamado dentro desta igreja. Você tem um chamado aonde você está, aonde você trabalha, e ninguém aqui dentro desse ministério, dentro dessa igreja, passa desapercebido. Que está aqui hoje, a igreja está cheia, aqueles que estão assistindo, todos vocês, ninguém passa desapercebido em relação a uma missão que Deus separou, que Deus preparou para você. Todos nós temos um chamado. Falando aqui desse moço, Saul teve uma missão, até que Davi estivesse pronto. Saul deveria cumprir sua missão, com dignidade, com honradez, com humildade, servindo a Deus, até o momento que lá na frente, ele tivesse que passar o trono para o escolhido de Deus, que era Davi. Nós temos que saber que Saul, ele foi escolhido por Deus antes de Davi. Quando Saul subiu ao trono, Davi nem existia. Por quê? Davi vai subir ao trono com 30 anos. Saul reinou em Israel por 40. Depois dessa data que nós vimos aqui no capítulo 9, vai demorar mais 10 anos para Davi nascer. Só que o povo está num desespero, porque sabe que Samuel já está ficando velho. Samuel foi um grande profeta, foi um grande sacerdote, foi um grande juiz em Israel. Um homem que tinha os 3 atributos, os mesmos atributos de Cristo: sacerdote, juiz e profeta. É o único. Ele tinha todos os requisitos. Ele foi chamado por Deus já desde pequeno, desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha uma missão, já estava na agenda de Deus a missão de Samuel, até o final da vida dele. Só que ele tem um período para julgar Israel de uma forma excelente. Você leu o texto no capítulo 9 praticamente inteiro. Era um homem de dignidade, um homem de Deus, um homem reconhecidamente pelo povo, honrado, que poderia confiar. Porém, os seus filhos não. Então, o conselho, os administradores das províncias, os anciãos, chegam para Samuel e falam: Samuel, você está velho, você está passando o seu ministério, não o profético e nem o sacerdócio, mas o de julgar Israel, você está passando para os seus filhos. Mas cá entre nós, Samuel, nenhum deles presta. Nós vamos ficar nas mãos de homens levianos, egoístas, que aceitam suborno, avarentos. Nós não queremos. Samuel, não fica ofendido não, mas nós queremos um rei. Nós queremos um rei, como as outras nações. Samuel fica todo tristinho, vai lá e falar com Deus: Senhor, eles não gostam de mim. Deus fala: não é de você, não é com você, não é você que eles estão rejeitando a mim. Aceite.
concorde, eu hei de levantar um rei para essa nação. Aí entra a história desse camarada aqui. Saul, eu queria hoje falar do lado bom de Saul. Nós temos que saber aqui que Saul ele foi escolhido antes, amém? Como eu já disse, Saul falhou? Falhou. Com o decorrer do tempo, quando ele sentou no trono, alguém já disse, você quer conhecer alguém? Dê poder para ela, dê liberdade para ela, entregue as chaves para ela e fala assim, toma conta de tudo. E próprio Jesus fala, né? Do mordomo infiel, daquele que usurpa, daquele que se aproveita do cargo que ocupa para usurpar o próprio reino. Então, e Saul, de alguma forma, a ambição subiu na cabeça dele com o passar do tempo, mas no começo não foi assim. Ele se perdeu, ele foi despojado do seu trono depois, com 40 anos já de reinado, de maneira trágica, e comprometeu toda a sua família. O único que ficou foi um aleijado dos pés, chamado Mefibosete, que Davi teve misericórdia. Mas ele teve 40 anos para formar um grande reinado, para formar uma família que viesse de uma forma tremenda, uma descendência maravilhosa, que aquilo tivesse sequência. Mas a ambição e a avareza, o desejo do engrandecimento, fez com que Saul se perdesse. E é o que acontece com todo aquele que é chamado por Deus, e a ambição o torna o seu Deus, e a pessoa acaba se tornando um mercenário. Mas hoje eu quero falar do lado bom desse cara aqui, Saul, rei de Israel. Um lado que pouca gente prega, pouca gente fala desse lado de Saul. Só joga pedra no coitado de Saul aqui, né? Mas ele tem um lado legal. É o lado que pouca gente conhece desse homem que foi rei em Israel durante 40 anos. E a Bíblia começa falando do pai dele. O pai dele chamava Quis. Ele era pai de Saul. E a Bíblia diz que ele era poderoso, era rico. Agora você imagina, o cara é filho de pai rico. A Bíblia apresenta Saul aqui para a humanidade dentro desse contexto, dizendo que Saul era jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, bonito de semblante. Falando uma vez sobre esse texto aqui em um determinado lugar, dos ombros para cima, não tinha igual. As irmãs que eram solteiras na igreja até respiravam, oh meu Deus, modelo e marca que eu preciso, aleluia. Mas o cara era top, e rico, gente, misericórdia. E Deus chama, pastor, o diácono Adélio estava falando ali, né, de uma classe que Deus usa, né? Deus chama pobre para obra, chama, mas Deus também chama rico. E foi o caso aqui, ó. Aconteceu que aqui Quis, o pai de Saul, ele tinha um rebanho, tinha algumas jumentas, e essas jumentas sumiram, desapareceram. Então o que o Quis ele fala para o seu filho Saul? Filho, levanta e vai atrás dessas jumentas. Pega um moço aí, um servo, e vai atrás. E aqui começa todo o processo da chamada de ascensão de Saul para o trono de Israel. Presta atenção. O contexto do livro de Juízes, aqui, ele é interessante a gente entender. Era um período que não havia rei, não existia rei, como eu já disse, era dominado e era julgado por juízes. Mas também estava passando e Juízes foi um período negro, foi um período conturbado dentro de Israel, um período que havia guerra com os filisteus, um tempo que havia assalto dos amalequitas. Vocês lembram da história de Gideão, quando estava malhando trigo no lagar? E quando eles estavam tudo pronto, já pronto para ensacar, para vender, para fazer algum tipo de dinheiro, vinha o inimigo e tomava tudo.
Era um tempo de armação de outras comunidades, como dos gibeonitas. Então, tempo que foi levantado vários juízes por Deus, antes de Samuel. Foi levantado Débora, Baraque, Jefité, Gideão, Eude, Tola, Jair, todos esses. Tempo que chega até o tempo de Samuel. No período de Saul, o juiz então era Samuel. Sistema de governo, antes de Saul, era sistema teocracia. Amém, amados? Quem governa? Deus. Da onde vêm as orientações? De Deus. Quem manda? Deus. Mas o povo aqui, eles queriam agora um outro sistema de governo, monarquia. Quem governa? Rei. Quem manda? O rei. E Samuel, ele fica triste, mas aqui Deus conforta Samuel dizendo: não foi a voz que rejeitasse, fosse a mim. E aqui eu estava lendo esse negócio, eu falei: que maravilha esse trabalhar de Deus. É para escolher um rei? Então Deus escolhe. E Deus escolhe Saul. Deus vai até a casa de Quis, escolhe o filho dele. Saul está de boa. Imagine, menino novo, acho que ele não tem nem 20 anos. Talvez ele está lá jogando seu videogame, deitado no sofá de boa lá, sem se preocupar com dinheiro, sem se preocupar com conta, está com cartão de crédito, está tudo bem, está lindo. Saul está na boa, bonitão, né? Mas Deus olhou para ele. Deus escolhe aquele jovem, porque aquele jovem era o quê? Resposta de oração de um povo. O povo queria um rei. E qual era o formato do povo? Qual era o estereótipo do povo quando eles falavam em rei? Um cara grande, um cara forte, um cara bombado, um cara que faz academia, um cara que se precisar ir para a guerra vai. E é interessante aqui, Deus escolhe esse jovem porque era a oração de um povo. E tem uma coisa que o presbítero Nelson sempre fala para nós: cuidado com o que você pede a Deus. Muito cuidado. Quantas vezes Deus deu o que o povo queria e não necessariamente aquilo que Deus queria? O povo queria um rei, com aparência de rei, tamanho de rei e vindo de uma família nobre. Por quê, pastor? Porque isso dá credibilidade no palácio. Isso intimida inimigos. Mas nós sabemos que Deus, ele não vê como o homem vê. Deus não olha para a aparência. Tanto é que 30 anos depois, 27 anos depois, ele vai escolher um menino pobre, um pastorzinho de ovelha, de uma família pobre, porque a família de Jefité fazia um queijo, eles viviam ali, né, de fazer algumas coisas ali para sobreviver, enquanto os filhos estavam na guerra. Então, Deus mais tarde vai escolher um menino pobre da casa de Jefité, de Jessé. Mas como Deus vai pegar Saul, lá de Benjamim, e vai levar até Zuf, aonde está Samuel? Como Deus vai pegar aquele menino que está deitado lá no sofá, na sua casa, na sua mansão, e vai levá-lo até a presença do profeta para ser ungido rei? É longe, não é perto. Você percebe que são 3 dias de caminhada. Então, e eu estava olhando isso aqui, eu falei: mas Deus é maravilhoso, né? Deus encontra um jeito de levar Saul até Samuel. Como, pastor? Usando as jumentas. De novo, jumenta na Bíblia. Usando a jumenta. Eu acho que vai um anjo lá e espanta a jumenta. Vai. E a jumenta desaparece. O pai de Saul fica preocupado: cadê as jumentas? A jumenta sumiu. Mas cadê? Mas jumenta é um bicho tranquilo, filho. Elas pasta um pouquinho aqui, caminha mais 2 passos para lá, pasta lá. É um bicho lento, devagar, não tem pressa, vai de boa, não está, né? Mas eles começam a procurar ali na redondeza e não acham. Eles vão um pouquinho mais para frente, mas também não acham. E as jumentas do seu pai, né, de Quis, se perderam.
E mais uma vez a jumenta se torna aqui um instrumento de Deus para um propósito. Repete comigo: Deus tem um propósito, e Ele vai usar, nem que for uma jumenta. Você lembra de Balaão? Quando recebe de Balaque, vai lá, profetiza contra, o povo de Israel é numeroso, está lá, olha para as campinas, tomou tudo, são 3 milhões de pessoas. É o seguinte, vai lá e amaldiçoa. Mas no momento que ele está indo, quem que ele tem como oponente que não quer ir? A jumenta. E a jumenta fala. Eu acho tão engraçado aquele texto que a jumenta fala e o Balaão responde. Já não basta, ele começa a conversar. Está acontecendo, jumenta? E a jumenta, é engraçado. Você lembra da entrada triunfal em Jerusalém? Que Jesus entra em Jerusalém? Ele fala assim: você vai lá e pega um jumentinho que nunca foi montado e traz para mim. Um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele entra em Israel, ele entra em Jerusalém montado numa jumenta. Você lembra daquela caminhada de 3 dias de Abraão rumo ao Moriá para sacrificar Isaque? Você lembra? Quando chega ali ao pé da montanha, e a palavra do Senhor diz: agora vocês ficam aqui com os jumentos, eu subirei, vou adorar e depois nós desceremos. Você lembra da sunamita, que quando viu seu filho morto, ela pega um jumento, e fala para o seu servo: vamos buscar, vamos atrás do profeta Eliseu. E ela vai. Então eu olho para isso aqui, eu fico... Abigail, quando foi se encontrar com o exército de Davi, que vinha como um doido para acabar com a sua família e com Nabal, e foi numa jumenta. Então eu estava olhando isso aqui, eu falei: como que Deus usa? Você vê um bicho desse, saiba que ele foi mais usado por Deus que muitos que se dizem filhos de Deus. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, mas o propósito de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Jumenta na Bíblia é algo importante. Você olha os textos, e de muito valor. Todo tipo de trabalho, transporte, era feito através desse animal. Então cavalos eram utilizados para guerra, jumentas eram utilizados para trabalho, para transporte. Então era um animal de muito valor. E de repente se perde esses animais de muito valor. E tem algo interessante nessa história, como eu já falei para vocês. É um animal que se perdeu, mas é fácil de encontrar, porque ele não vai muito longe, anda devagar, porém já são 3 dias e nada. Deus tinha um propósito de levar Saul até Samuel, e as jumentas estavam cumprindo o propósito de Deus. Isso aqui me deixou assim. Deus tinha um propósito de levar Saul daquela região longe até a presença do profeta para ser ungido, e ele vai usar as jumentas para que esse propósito se cumpra. Isso obrigou o quê? Saul e o seu moço a caminhar 3 dias e a chegar na cidade onde Samuel morava. Aí eu me pergunto: como tirar Saul de um dia comum que ele vivia, dentro da atmosfera e da ambiência que ele vivia, para um dia extraordinário? Isso já aconteceu com você? Um dia comum, um dia que seria mais um dia do seu cotidiano, mas aí você cruza com um propósito de Deus, e aquele dia que podia ser apenas mais um dia, se torna um dia extraordinário na sua vida. Um dia que Deus fez algo que você não esperava. Imagina aquele moço, ele sai da terra lá de Benjamim, e ele vai até Zuf, lá em cima, lá perto de Ramá, tá? Ele sai procurando jumentas do seu pai, e ele é ungido rei de Israel. Isso é maravilhoso. Como levar Saul
de um lugar comum para um lugar de propósito de Deus. Saul teve que sair da sua zona de conforto, e aqui vem a aplicação da mensagem. Ele teve que sair do seu sofá, ele teve que encostar talvez o seu videogame, ele teve que desligar a televisão, ele teve que deixar seu celular porque não pega, ele teve que abrir mão do seu conforto, ele teve que separar algumas coisas ali para a sua missão, para comer, para beber na sua missão. O que Deus mais quer na nossa vida, meu querido, é nos tirar da nossa zona de conforto, porque Ele tem um propósito na nossa vida, e Ele tem uma missão que Ele vai fazer, Ele vai trabalhar para que, de um jeito ou de outro, esse propósito seja cumprido. Muitas vezes a gente rejeita. Não, pai, imagina, adolescente é um trem complicado, né? Que chega para ele: filho, levanta desse sofá e vai buscar, vai atrás das jumentas, deve estar aqui pertinho. Mas o servo já foi aqui pertinho e não achou, pai. Então, querido, você pega uma mochila, coloca comida, coloca uma marmita, coloca fruta, coloca um suco, faz o que você quiser. Papai, não tem Uber. Não tem Uber. Não dá para pegar um táxi? Não dá. Dá para ir de bicicleta? Não dá. Porque já procurou aqui perto. E eles procuram um dia. E ele vai com o companheiro dele, com o amigo dele, com o servo dele. Procurou um dia e não acha. E vão mais para frente, outra cidade, não acha. E mais para frente e não acha. E é isso que é interessante. Ele teve que sair da sua zona de conforto. E ele caminha 3 dias para cumprir um propósito de Deus. Quantos dias Abraão caminhou até chegar no Moriá para cumprir um propósito de Deus? 3 dias. Quantos dias o nosso Cristo ficou sepultado? 3 dias para cumprir o propósito de Deus. Meu irmão, e muitas vezes a gente não entrega 1 hora. Eu estou falando de 3 dias. A gente não entrega 1 hora para se cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É tudo difícil. Ah, pai, eu não vou não, manda outro. Ele poderia dizer isso. Ah, pai, eu estou cansado. Jovem tem isso, né? Eu estou cansado. Eu estudei demais essa semana. Não dá. Ele poderia, querido. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade, não entregar 3 dias, a gente tem dificuldade de entregar 10 minutos de oração, para cumprir um propósito de Deus na nossa vida. Às vezes Deus, Ele nos tira de um lugar e nos leva para outro, e a gente acha que está dando um passo para trás. 3 dias e não acha. Mas na verdade você não está dando um passo para trás, você está dando um passo na direção de um propósito de Deus. Muitas vezes a pessoa fala: puxa vida, perdi meu emprego, isso é um retrocesso na minha vida. Querido, você está orando, você está buscando Deus, de repente aquilo não é um passo para trás. Uma rescisão de contrato às vezes não é um passo para trás, é uma mola propulsora que vai te jogar lá para cima. Muitas vezes Deus está te tirando daqui, está te colocando em outro lugar, porque lá você vai ser visto. Muitas vezes você está tendo que abrir mão de um lugar que você gosta de morar, para ir morar em outro lugar, e você fala: não, isso é um retrocesso. Nunca tenha, quando você é um homem ou uma mulher de oração, nunca tenha os propósitos do Senhor como um retrocesso, mas como algo que vai te levar para frente, vai fazer você avançar. Uma decisão, uma discussão, um problema familiar, meu querido, vai, coloca teu joelho no chão e fala: Senhor, está dentro do seu propósito? E de repente o propósito de Deus fala assim: está sim, te consertar, melhorar você, melhorar teu gênio, melhorar teu comportamento, melhorar suas atitudes. Você percebe que tudo tem um propósito de Deus por trás? E muitas vezes a gente fica questionando, a gente fica achando que não é com a gente. Quando parece que as coisas estão dando errado na sua vida, ore para entender para onde o propósito de Deus está te levando. O que Saul chega, qual é a conclusão? Fala: gente, compadre, aqui não dá certo, 3 dias, fracassamos, não achamos, vamos voltar. Mas tinha um propósito de Deus nessa história. Está muito distante da sua casa. Saul estava muito distante da sua casa, porém estava cada vez mais perto do trono de Israel. Amém, amados? Deus fez as jumentas se perderem. Eu creio que Deus até escondeu elas.
é um bicho fácil de ser encontrado, ainda mais um monte, não é uma só, é um punhado que perdeu, fácil de encontrar. Então eu creio que Deus ali a escondeu. E eu quero que você aprenda uma coisa, que toda perda, ela é pedagógica. Nem toda confusão que acontece na nossa vida vem do diabo. Toda perda, ela de alguma forma, se você é um homem ou uma mulher de Deus, ela de alguma forma quer nos ensinar algo para as nossas vidas. Tem coisas que foi Deus que tirou, para te tirar do lugar. Vou repetir. Tem coisas na sua vida que foi Deus que tirou, para que você saia do lugar, para que você se movimenta. Foi tirada as jumentas, para que Saul saísse do sofá. Foi tirada as jumentas e escondidas, para que Saul saísse da zona de conforto, porque Deus tinha um propósito muito maior na vida daquele jovem. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão me ouvindo? Tá ruim o negócio, eu não consigo me ouvir, você acredita? Essa geração de vencedores que nós ouvimos por aí, de vitoriosos, é uma geração que não sabe perder para aprender. É uma geração, querido, que quando perde alguma coisa já quer se matar. É uma geração que quando perde alguma coisa já entra num processo profundo de desânimo. Nós temos que prestar atenção, e eu estou aqui hoje como boca de Deus para falar assim, ó, não se perca com as perdas. Levante a cabeça e fala assim, nessa parada aí, Senhor, o que o Senhor tem a ver? Aonde o Senhor quer me levar? Por que isso está acontecendo na minha vida? O inimigo, você levou, deixa o inimigo para lá, não põe inimigo nesse negócio não, é o dedo de Deus, gente. Deus de alguma forma Ele está mexendo. Você já teve situação que você acabou aprendendo com erros? Confessionário aqui, quem que já aprendeu com os erros aqui? Levanta a mão. Eu continuo com a mão levantada. Eu continuo aprendendo até hoje. Quem tem ouvidos, ouça. E quem sabe das histórias, interprete. Amém? Muitas vezes nós estamos em nosso conforto e Deus quer nos usar. Então Deus nos confronta com o nosso desconforto. A pior coisa que tem é você fazer sucesso onde Deus não te colocou, porque no final isso vira fracasso, viu? Agora, quando Deus te coloca, meu irmão, pode abraçar a causa, porque é de Deus. Saul vai procurar suas jumentas e acaba encontrando um trono. Talvez você entrou aqui hoje buscando alguma coisa, você veio procurar, né, algo que você perdeu, e Deus hoje está te mostrando uma outra vertente, uma outra possibilidade, um outro jeito, um outro caminho. A resposta de Deus não é aquela que você queria, vai ser, mas a resposta de Deus está sendo em outra direção. Deus está enchendo o seu coração, o Espírito Santo está falando com você. Você fala assim, eu não tinha visto, eu não tinha entendido, eu não estava olhando por esse lado, por essa vertente, por esse prisma, e de repente Deus está me mostrando, Deus está revelando-se a mim. Aleluia! Deus tem uma agenda aqui para Saul. Deus tem uma agenda, Saul tem outra agenda. E quando a jumenta se perde, Saul alinha a agenda dele com a agenda de Deus. Você muitas vezes tinha uma agenda, Deus tinha uma outra agenda, só que a sua agenda era de perda, e você chega no lugar desse, aí você alinha a sua agenda com a agenda de Deus, e as coisas acontecem na sua vida. E as coisas só dão certo quando a nossa agenda se alinha com a agenda de Deus, querido. Agenda de Cristo, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. E Jesus, ele ora ao Pai, porém, seja feita conforme está na sua agenda. E nós fomos salvos, porque o propósito de Deus era nos salvar através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu tinha uma agenda,
mais de 20 anos atrás. Deus tinha outra agenda, mas quando eu me vi em meio às perdas, doente, falido, perdendo família, eu alinhei a minha agenda com a agenda de Deus e encontrei o que havia perdido, e Deus me abençoou. E assim tem sido a vida de muitos. Alinhe hoje sua agenda com a agenda de Deus, senão você vai ficar procurando as suas perdas. Quem entendeu, diga amém. Comece hoje a ser grato por algumas coisas que você perdeu. Uma demissão, um noivado rompido, alguém que foi embora, um dinheiro que ficou preso, um negócio que não fechou. Tem uma palavra para você, querido. Coloca isso na conta de Deus. De repente tem um propósito em tudo isso. Tem tanta gente que está perdida procurando jumenta e não percebe que Deus quer, na verdade, exaltá-lo. Saul não sabe, mas ele estava a caminho do dia mais importante da sua vida. Deus tem um lugar para Saul, onde ele será dono de todas as jumentas de Israel, gente. Ele será rei de tudo. Ele é o dono. Deus tem um trono para Saul. Muitas vezes nós estamos procurando e preocupados com coisas pequeninas, sendo que Deus tem um propósito de coisas grandes para nós. Saul está preocupado a ponto de querer desistir. Quando já procuraram 3 dias, e o moço fala para Saul: patrão, é o seguinte, nós chegamos aqui na cidade, não vamos voltar agora não. Eu sei que o pai está preocupado, seu pai está preocupado, mas se a gente voltar sem a jumenta, aqui nessa cidade, eu sei que tem um homem de Deus, um profeta, eles chamam de vidente, mas é um profeta, e se nós formos lá, com certeza ele vai falar para a gente aonde está, porque Deus é assim com ele. Aí Saul fala assim: mas todas as vezes que a gente procura um profeta, a gente gosta de levar, a gente quer levar uma oferta, a gente quer levar algo, mas nós não temos nada. E o rapaz fala: não, eu tenho um pouquinho de prata aqui, ó, e a gente leva e dá tudo certo. Engraçado que esse moço não tem nome, mas ele tem informação. Isso é importante. Muitas vezes o que mais a gente precisa não é de nomes, o que a gente precisa é de endereço, é de informação, é de testemunho. O verso 15, olha como Deus faz as coisas. É quando eu mudei aqui, né? Aqui a gente está falando de Saul, que ele está procurando jumentos, mas no verso 15 mostra que Deus, um dia antes de Saul chegar até Samuel, Deus já tinha falado com Samuel. Olha como Deus faz as coisas e a gente não lê direito a Bíblia e passa desapercebido. Deus explica para Samuel: ó, vai vir um rapaz assim, bonito, alto, rico, nome dele é Saul, é filho de Quis, e o futuro dele será o próximo rei, será o futuro rei de Israel, você vai ungí-lo. Enquanto isso, Saul está perdido e Deus está planejando seu futuro. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente está perdido, a gente não sabe o que fazer, mas um dia antes Deus já fez o planejamento da nossa vida. Deus já tem na agenda dele exatamente o que ele quer fazer com a gente. Saul está preocupado com jumenta, e daqui a alguns dias ele será dono de tudo. Por quê, pastor? Porque a monarquia naquele tempo permitia que tudo antes de ser seu era do rei. Você não é dono de nada na monarquia daquela época. Se ele quisesse falar assim: desocupa a casa que eu vou aqui, vou precisar, você tinha que desocupar. Ah, perdi as jumentas, elas não são suas, estou usando agora aqui para o palácio. Era assim. Então a monarquia, ela permitia que tudo antes de pertencer a você, pertencia à coroa. O rei tinha prioridade a tudo que é seu. Se ele quisesse levar uma filha sua embora para servir de empregada no palácio, ele levava. E Deus já está planejando, explicando para Samuel a grandeza do rei Saul, a beleza, enquanto Saul, filho
de Quis está preocupado com jumentas perdidas. Saul está preocupado com o pouco e Deus está colocando ele no muito. Enquanto Saul está falando com o servo, preocupado, mas nós não trouxemos nada, Deus está falando com o profeta. Então você percebe que existe toda uma dinâmica de Deus por trás da nossa vida. Enquanto a gente está aqui preocupado, como será amanhã, Deus já está movimentando, gente. Deus já está trabalhando. Tire essa preocupação do seu coração. Você está perdido, preocupado, acredite que Deus está usando a boca da palavra aqui nessa noite, através desse pastor, para lhe dizer que Ele já preparou tudo. Deus já preparou tudo para você, menino. Deus já preparou tudo para você, menina. Você está preocupado, você está atrás do animal que está perdido. Deus já preparou algo muito maior. Está desesperado, não sabe? Não temas. Não tema o futuro. Deus já está lá no futuro. E aqui nós vimos que Saul chega, Deus olha, o profeta olha, Deus fala para o profeta, é esse. No verso 18, Saul se apresenta para Samuel. Verso 19, a palavra do Senhor fala assim, quando Samuel diz para Saul: enquanto aos animais, fique tranquilo, porque já foram encontrados. Fica tranquilo, vamos tratar de outro assunto. Deus falou sobre o grande império que Saul reinaria, e por fim, falou que as jumentas também já tinham sido encontradas. Olha que coisa linda, ele falou do império, mas também falou de coisas pequenas. Às vezes nós achamos que Deus se preocupa apenas com coisas grandes, mas saiba que Deus se preocupa com aquilo que te preocupa. Saiba que Deus se preocupa com aquilo que te preocupa. Deus é Pai, Ele se preocupa com as coisas que te preocupam. Coisas pequenas, coisas miúdas também estão na agenda de Deus, amém, amados? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Coisas pequenas, pastor? Coisas pequenas. Muitas vezes são coisinhas mínimas. Eu me lembro de detalhes da minha vida que Deus cuidou dos mínimos detalhes. Um dia eu vi um carro no estacionamento da empresa que eu trabalhava, e eu olhei para aquele carro, eu desejei ter aquele carro, eu falei, mas não é para mim. Aconteceu uma série de situações, e aquele carro se tornou meu carro. Era caro, o recurso que eu tinha não dava, mas as coisas foram preparadas de uma forma tão maravilhosa, que apareceu uma proposta para o dono daquele carro tão maluca, que ele chegou para mim na minha sala desesperado, Djalma, você lembra aquele dia que você falou assim, que sonhava ter o meu carro? Eu falei, sim, mas não é para mim, né? É um carro muito caro. Ele falou, não, chegou o dia. Você tem o dinheiro? Eu falei, não, o que eu tenho é esse aqui. Arranquei um recibo que eu tinha acabado de vender uma miséria que eu tinha lá, e mostrei para ele. Ele falou, mas é muito pouco. Eu falei, é o que eu tenho. Eu falei, mas se eu não vender para você, eu vou perder o outro negócio. Eu falei, você que sabe. Ele tomou o recibo da minha mão e jogou a chave na minha mesa e falou assim, o carro é seu. Então são coisas assim que a gente vê o trabalhar de Deus. Vê o trabalhar de Deus. Eu sonhava conhecer a nação de Israel. Sonhava. Tinha um sonho. Eu falei assim, olha, assim como o muçulmano tem no coração dele conhecer Meca, o meu sonho é conhecer Israel. Mas estava na agenda de Deus, eu não sabia. Um dia de madrugada minha filha liga, a Rosana está dormindo ainda, fala, mãe, achei uma passagem para Israel por R$1.000. Você quer ir? A Rosana eu acho que estava dormindo. Eu não, fala com seu pai. Eu peguei o telefone e falei, fecha agora. E nós fomos para Israel, por R$1.000. R$1.000 é muito ou é pouco para Israel, gente? É pouco. Quem quer ir para Israel que levanta a mão? Aleluia. Vamos orar, irmão. Fui e voltei, e o que aconteceu? Nós acumulamos pontos, milhas. Vendi por R$500 as milhas. A passagem ficou por quanto?
500. Você vê a mão de Deus em tudo. Então, a gente precisa confiar nesse Deus. A gente precisa ter a nossa vida na presença dEle. Somos pecadores, somos falhos, pisamos na bola com Ele, mas a gente não pode desgrudar dEle. E saber que Ele tem o cuidado de tudo. Não existe coincidência quando Deus está fazendo parte do propósito. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo Deus que está preocupado com o trono de Israel, também estava preocupado com as jumentas perdidas ali, e tranquilizou o coração de Saul. Deus conhece os desejos do seu coração, amém, amados? Deus sabe das necessidades que te preocupam. Samuel declara que tudo que é Israel agora, Saul, vai ser seu. Saul responde: peraí, você está me ungindo rei? Ele falou: tô. Mas eu sou de Benjamim, sou benjamita, a menor tribo de Israel, e dentro da tribo de Benjamim, a minha família é como a questão de Gideão lá, né? Dentro da tribo de Benjamim, eu sou o menor, a minha família é a mais pequena, o clã mais insignificante de todas as tribos de Benjamim é o meu. Saul, ele estava querendo dizer o seguinte para o profeta: por que eu? Eu quero que você fale agora: Senhor, por que eu? Fale agora com o Senhor: Senhor, por que eu? Deus nessa noite responde: porque eu te escolhi, e ponto. Por que eu? Porque eu te escolhi. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim: Deus te escolheu. Agora fala para ele: fala para mim isso, pastor. Fala isso para mim, eu quero ouvir. Deus te escolheu. Essa é a pergunta que de vez em quando eu faço para Deus: por que eu? É tanta pancada que a gente às vezes toma na vida, né? Por que? E essa palavra responde: porque eu te escolhi, João. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem íntimos. A porta da sala do trono de Deus está aberta. Corre, pede, clame, e Deus te ouve. A mesa está pronta. Corre e senta. Hoje o banquete está pronto. Deus te ama demais, irmão. Ele tem um plano na sua vida, tem um propósito. Você não sabe a bagunça que Deus faz às vezes, o movimento, para onde joga, de onde tira, para onde leva, o que acontece, para te abençoar. Alinhe a sua agenda com a agenda de Deus, e você vai ver o que acontece na sua vida. Esse texto é interessante porque começa com a perda das jumentas e termina com a restituição. Começa com uma péssima notícia e termina com uma ótima notícia. Começa com escassez e termina com provisão. Começa com um filho saindo de casa e termina com um rei voltando para casa. Recebeu? Se coloque em pé. Quem entendeu, diga amém. Vamos falar com Deus. Eu quero que você faça essa pergunta: Senhor, esse movimento todo que o Senhor está fazendo na minha vida, qual é o propósito? O que o Senhor quer com tudo isso? Coloque diante do Senhor. Fale para Deus. Fala: Senhor, o Senhor está movimentando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando na minha vida, o Senhor está cuidando do meu ministério, o Senhor está cuidando do meu chamado. E eu sei que isso está me levando a algum lugar. Isso está fazendo as coisas acontecer lá na frente de alguma forma, e eu não estou conseguindo entender. Peça esse discernimento para o Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra ela foi pregada, Teu nome nesse lugar mais uma vez glorificado, e eu Te dou graças. Eu Te dou graças, Pai, porque o Senhor me ajuda a concluir a Tua vontade. O Senhor, Pai amado, nos consola. O Senhor muitas vezes permite que coisas aconteçam, mas o Senhor tem propósitos.
O Senhor, Pai amado, não tem filhos preferidos, o Senhor tem filhos íntimos, Pai amado. O Senhor é aquele que nos ama, que nos guarda e que tem algo tremendo para as nossas vidas. Por isso, Deus, nessa noite eu peço que o Senhor visite cada coração, cada vida, que a Tua palavra, Pai amado, ela seja como Senhor Deus querido, como uma flecha abençoada em todos aqueles, Senhor Deus querido, que precisam de uma cura, precisam de uma libertação, precisam de um novo momento. Pessoas que ainda não entenderam porque já estão caminhando não 3 dias, mas talvez a semana, meses, anos, Senhor Deus querido, e não encontra aquilo dos quais vieram para procurar. Mas que nessa noite, Pai amado, o Senhor faça eles voltarem para os seus lares, Pai amado, com a vitória. Senhor Deus querido, que eles saiam daqui melhores, que eles saiam daqui abençoados, que eles saiam daqui ungidos, Pai amado, pelo poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem entendeu, diga amém.